Boa noite a todos. Está no ar pelo Facebook da Igreja Presbiteriana Cristo Redentor e também pelo seu canal de YouTube, a nossa programação de todas as quintas-feiras, Chimarrão com Bíblia, por enquanto no seu molde virtual apenas devido à pandemia, mas é um momento em que nos reunimos para juntos, como igreja, participar de um momento singelo em que lemos a palavra de Deus, oramos ao Senhor Deus, invocamos o seu nome, tanto por meio de orações faladas como também cantadas, e aprendemos um pouco a respeito de temas que dizem respeito à nossa vida com Ele. E nós vamos dar início a mais esta edição, ouvindo a palavra de Deus, que se encontra no livro dos Salmos, no Salmo de número 22. Ouçamos os primeiros versos, os 21 primeiros versos deste salmo que nos dizem assim: Ao mestre de canto, segundo a melodia corsa da manhã. Salmo de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim, me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Amém. Esse texto faz parte daqueles que nós iremos estudar no nosso estudo de hoje, que trata a respeito do desprezo de tipo pecaminoso, a partir deste salmo, que é um salmo messiânico, mas que também encontra um correspondente primeiro na pessoa do salmista que o escreveu. Nós vamos orar ao Senhor, pedir a Ele para que nos ajude, para que nos auxilie, para que nos ouça, para que nos edifique nesta noite. Oremos, irmãos. Agradecemos-te, ó Pai, por tua misericórdia, pela tua palavra que tivemos o privilégio de ler e de ouvir. E suplicamos, ó Pai, para que o Senhor
que tem sido misericordioso conosco, continue a nos guiar, Senhor, continue a nos conduzir com este bendito cajado que é a Tua revelação. Que ela nos conduza, que ela retifique nossos caminhos, que ela nos reoriente, caso estejamos nos desviando. Rogamos-te, Senhor, para que a Tua bênção esteja sobre o Teu povo e que por ela ele viva, por ela ele se anime e procure em tudo te servir e te agradar. Dá-nos a graça, Senhor, de nos posicionar diante de Ti, neste momento de devoção, neste momento de exercício da piedade, e conceda-nos, ó Deus, que sejam momentos preciosos, não apenas em si mesmos, mas também em relação a seus efeitos em nossas vidas. Pedimos, ó Deus, estas bênçãos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós temos aprendido um cântico e vamos continuar a aprender. O cântico é adorador, ele também é uma oração cantada. Nós oramos ao Senhor por meio deste canto, pedindo a Ele para que nós não sejamos apenas cantores de bons louvores, de maravilhosos hinos, mas sejamos adoradores por meio também da obediência. Deus nos ajude a adorá-lo com a voz e com o restante da nossa vida. Vamos entoar este cântico, vamos fazer esta oração. Conduze-me, ó Senhor, em todo meu caminhar. Alegra-me sempre estar em Tua presença. Som do meu coração, aceita o meu louvor. Ensina-me mais a Te adorar. Não quero só com a voz cantar. Tu vês minha alma como está. Quero obedecer, melhor assim. Se dentro de mim, com todo o meu ser, Te buscar. Conduze-me, ó Senhor, em todo meu caminhar. Alegra-me sempre estar em Tua presença. Som do meu coração, aceita o meu louvor. Ensina-me mais a Te adorar. Não quero só com a voz cantar. Tu vês minha alma como está. Quero obedecer, melhor assim. Se dentro de mim, com todo o meu ser, eu for. Não quero só com a voz cantar. Tu vês minha alma como está. Quero obedecer, melhor assim. Se dentro de mim, com todo o meu ser, eu for. Melhor assim.
Se dentro de mim, com todo meu ser, eu for melhor assim. Se dentro de mim, com todo meu ser, eu for adorador. Amém. O Senhor Deus nos conceda essa graça de não apenas ouvir a sua palavra, não apenas reproduzi-la em cantos, mas também vivenciá-la para a sua glória e para o nosso máximo bem. Deus nos abençoe. É muito bom louvar o Senhor, diz a palavra de Deus. É bom e agradável, né? É gostoso louvar a Deus. Dá muito gosto, é muito bom. A palavra de Deus também é bom escutar, mas nem sempre é agradável escutar a palavra de Deus. E nós estamos tratando aqui de alguns temas desagradáveis, embora é muito melhor estudar a palavra de Deus sobre temas desagradáveis do que vivenciá-los e não saber como fazer, não saber como agir durante as nossas crises, durante as nossas dificuldades. Então, nós vamos dar sequência aos nossos estudos. Nós estamos tratando desde a semana passada a respeito do desespero pecaminoso, ou melhor, do desprezo pecaminoso, a zombaria do mal, seguindo um dos capítulos do livro O Clamor da Alma. E na semana passada nós começamos a falar a respeito desse tema difícil, que deve ser considerado por nós uma possibilidade. Então, existem pessoas que são resistentes a desprezos, né? Sofridos, mas em algum momento isso pode vir sobre nós, pode nos subjugar e seria muito bom que estivéssemos preparados, principalmente perante Deus, para como lidar com essa força chamada desprezo. A respeito disso, o livro de Eclesiastes nos fala dessa possibilidade, não é? Eclesiastes 8:9. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Então, há uma possibilidade de que soframos em algum momento da nossa vida desprezo. Eu gostaria logo de, no início, indicar para os irmãos um conto. Eu acho que é uma boa ilustração de Eclesiastes 8:9, daqueles tempos em que uma pessoa pode ter domínio sobre outra para ferrar com a vida dela, para fazer o mal na vida da outra e a outra está praticamente indefesa. O exemplo é padrão na história do nosso país, que é o da dona de escravos, não é? Um tempo depois da alforria, que não se acostumou ainda em olhar os escravos como livres e passou a maltratar uma criança. O nome do conto é um conto de Monteiro Lobato, encontra-se nesta obra dele aqui, Contos Completos, e o nome do conto é Negrinha. É a história de uma meninazinha, filha de escravos, que é maltratada pela sua senhora, que se julga uma santa fazendo o que faz, né? Ali você vê claramente, com uma linguagem, um sabor bem brasileiros, não é? O que é que significa a coisa terrível de uma pessoa totalmente impotente cair nas garras de alguém que durante um tempo tem poder sobre ela e que faz uso desse poder para desprezá-la, para maltratá-la, para esmagá-la e, no caso do conto, sem qualquer chance de revide. Eu também, nós vamos deixar o link para que você tenha a oportunidade de ouvir este conto no YouTube,
Não agora, por favor, depois do nosso estudo, mas se você puder, escute que vale a pena e você vai ter uma prova, ou pelo menos um exemplo ficcional, muito vivo do que significa desprezar as pessoas e do que significa esse texto de Eclesiastes, de que de fato existe um tempo em que um ser humano cai sob o domínio de outro, é para ser objeto da sua maldade, do seu escárnio, do seu desprezo. Então, por mais que sejamos resistentes a isso, e existem pessoas que são, há sempre certos momentos de fraqueza em que o desprezo nos encontra. E quando isso acontece, gente, ele tem um poder altamente destrutivo, altamente debilitante. E é sobre isso que tratamos aqui. Na última quinta-feira, nós falamos um pouco a respeito de alguns textos, eu gostaria de lê-los, não é? Para observar que nem mesmo pessoas consagradas, como salmistas, por exemplo, né, pessoas fortes, firmes em Deus, né? Às vezes a gente diz, não, esse pessoal que dá ouvidos a palavras desprezíveis, né, são pessoas que não se firmam em Deus, etc. Então está fugindo tanto dos salmos quanto da sua realidade, né? Porque os salmos nos dizem que os salmistas, homens santos de Deus, também foram alvo de desprezo e sentiram isso profundamente. O texto que nós lemos na última ocasião, e lemos já o Salmo, né, que é o de número 22, não até este ponto, aliás, com este ponto incluso, né, Salmo 22, versos de 6 a 8, que é o salmista falando a respeito da sua condição, de como ele está se sentindo sendo alvo do desprezo das pessoas. Né? Ele diz assim: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. O outro texto, também no livro dos Salmos, no 44, nos diz assim, versos de 13 a 16. Tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria dos que nos rodeiam. Pões-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está sempre diante de mim. Cobre-se de vergonha o meu rosto, ante os gritos do que afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Eu sou verme, não homem. Então, notem que existe um tempo, ou pode existir um tempo, em que o desprezo humano nos enfraqueça tanto que isso chega a nos fazer questionar a nossa própria identidade. Afinal, o que é que eu sou? Porque parece que o que a pessoa está dizendo, aquele que está me desprezando, está já mudando certos pensamentos que eu tenho, mais fundamentais a respeito da minha própria identidade. Então aqui o salmista nem mesmo está se sentindo humano e ele diz que as pessoas meneiam a sua cabeça, o olham com nojo, como se ele fosse repulsivo, e pergunta, aqui verbalmente, mas pode perguntar também de outros modos, onde é que está o seu Deus? Cadê o seu Deus? E ele, por sua vez, como que se pergunta se ele não estaria sendo tolo de continuar a confiar num Deus assim. Porque quando nós somos desprezados, o que parece estar implicado é que o Senhor Deus parece não estar vendo as coisas. Deus não parece estar atento ao que acontece aos seus servos. É assim que um coração de um pecador tende a enxergar as coisas, irmãos. E se Deus está vendo essas coisas, o perverso desprezando o filho dele ou justos, por que Deus permite essas coisas? Essas perguntas só servem para nos fazer considerar que talvez o desprezador tenha alguma razão. O que é que Deus tolera até mesmo blasfêmias? Nós tentando defender a Deus
Deus precisa de defesa? Não, mas por que ele não se defende? E por que ainda não defende os seus? É isso que o Salmo 74, por exemplo, nos diz no seu verso de número 10. Será que os arrogantes continuarão zombando e ainda sairão ilesos daquilo que estão fazendo contra Deus e contra os seus santos? A impressão que nós temos quando alguém arrogante nos despreza é que ele, durante algum momento, por exemplo, ou pelo menos, se assentou do trono do universo e está mandando de lá. Está falando coisas desprezíveis que Deus, que tem direito de falar isso com todo ser humano, nunca fez. Mas parece que quando alguém que nos despreza assume o seu posto poderoso, sua posição de vantagem, parece que por algum instante ele usurpa o lugar de Deus, se coloca no lugar de Deus e começa a falar coisas que são profundamente destrutivas, começa a nos tratar como se fôssemos sub-humanos, como se fôssemos vermes, e gostam de nos fazer calar a boca, gostam de nos fazer ficar para baixo e nos sentir menos do que aquilo que nós somos. E eles muitas vezes conseguem pela posição que alcançam em algumas circunstâncias e também às vezes porque nós estamos enfraquecidos ou por isso mesmo ou por outros problemas e assim somos, pelo menos de vez em quando, vulneráveis àqueles que nos desprezam. É isso que o exemplo dos Salmos nos mostra como possibilidade, irmãos. O desprezo pode nos causar muitos danos, muitas dificuldades. E um dos grandes erros daqueles que são alvo da zombaria dos perversos é queixar-se ao próprio desprezador. É procurar brigar com ele ou procurar rebater suas acusações. E eles costumam ficar mais satisfeitos ainda, porque responder a alguém que nos despreza normalmente significa legitimar, ao menos em parte, o discurso dele. Ora, se alguém lhe trata como sub-humano, você vai argumentar com ele? Você vai discordar dele? Ou você vai considerar que aquilo que ele está dizendo sequer merece uma discussão? Não está em discussão a sua identidade, mas ele também não quer discutir. Ele quer apenas afirmá-la como algo abaixo da sua humanidade, abaixo da sua condição como criatura de Deus. E eles também, menos ainda, reconhecem a sua condição como redimido do Senhor Deus. E, no fundo, como eu falei, desse prazer maligno que as pessoas que desprezam outras sentem, está uma ilusão de que Deus não está vendo essas coisas. A ilusão de que o trono do universo está vago. Então, toda pessoa que despreza a outra, como disse Tiago, né, ela se coloca no lugar de juiz do universo. Então, ela cria essa ilusão de que não tem ninguém na cadeira, na cátedra do universo, né, reinando sobre ele, e a pessoa passa a exercer essas prerrogativas, essa autoridade que ela não tem e que só pertence legitimamente a Deus. Então, quando nós estamos diante de alguém arrogante, de alguém desprezador, estamos diante de alguém que está em processo, no momento, querendo ser rival do próprio Deus. Mais uma vez, eu gostaria de indicar um livro. Esse trata do assunto do modo mais amplo possível, que é o fundo de toda pessoa que despreza o fundo conceitual, moral e espiritual, é um fundo de rivalidade com Deus. Eu, particularmente, não conheço nenhum livro melhor que trate sobre isso de um modo bem amplo. Ele não aborda o assunto pela ótica psicológica, mas pela ótica cultural e filosófica, que é esse livro aqui do Henri de Lubac, um sacerdote jesuíta, que escreveu este livro intitulado O Drama do Humanismo Ateu, e ele é conhecido, aqueles que o estudam, sabem que ele é conhecido por fazer os autores falarem. Então ele se mete muito pouco nas discussões e só diz assim, ó o que esse sujeito escreveu, ó o que esse sujeito escreveu.
Olha o que esse sujeito escreveu. E é isso que ele faz aqui, com vários filósofos, com vários cientistas, com pessoas com alguns cientistas, né, alguns teóricos da ciência, que na sua fala, que no seu modo de escrever, estavam claramente se levantando contra Deus, se colocando como rivais ou como até substitutos de Deus, para que as pessoas crescem mais na palavra deles do que na palavra de Deus. Esses aqui são os pais de todos os desprezadores, são aqueles que melhor sintetizaram a ideia de desprezo, porque eles de fato escreveram com o fim de substituir mesmo o discurso divino pelo discurso deles. Então é um livro para aqueles que quiserem se aprofundar mais em termos de cultura, dos patronos do desprezo da nossa cultura, né? E cujo fundo desse desprezo é a rivalidade para com Deus. Esse é um bom livro. Essa aqui é a edição bem antiga mesmo, mas hoje já tem uma edição mais nova, inclusive é mais barata, em sebos ou em lojas do que essa daqui, mais velhinha, né? Então é com esse impulso de se colocar no lugar de Deus que a pessoa que está por cima pisa a que está embaixo. Então toda pessoa que maltrata a outra, que aproveita a sua força e aproveita a fraqueza do outro para esmagar e não para ajudar, essa pessoa usurpou na cabeça dela, nas ilusões dela, o lugar de Deus. Por mais que isso seja uma loucura na cabeça dela, isso dói, né, em quem está embaixo, em quem está sofrendo. E a pergunta que os autores fazem é por que existe uma disposição tão maligna quanto esta no coração do ser humano? Por que essas coisas acontecem? E eles respondem desse modo: a dignidade humana é um reflexo da glória de Deus, que traz em si uma beleza e um fascínio que leva o coração, de modo sobrenatural, a inclinar-se perante Deus em adoração e serviço. O maligno e todos os que o servem, conscientemente ou não, independente do momento, odeiam a glória que brilha num reflexo belo do caráter de Deus. A glória de Deus é inalterável. Ela não pode ser manchada ou destruída. Porém, uma manifestação derivada da sua glória, a dignidade humana, pode ser violada e arruinada. O desprezo tem o poder de atacar a beleza e de manchar a glória, alegando ter o mesmo poder de Deus, mas sem encará-lo olho no olho. Então a ideia é qual aqui? É que o diabo, não podendo zombar de Deus, porque não faz sentido, ele procura aqueles que reflitam a Deus para fazer essa zombaria. Então não é difícil que uma pessoa que fez muita coisa errada na vida, de repente é alcançada pelo Evangelho de Cristo, se converte, e ela é alvo de quê? Ela é alvo de todo tipo de desprezo. Por quê? Porque brilhou alguma coisa ali a mais da imagem de Deus, né? Deu um sinal de que ia começar uma restauração nela. Então você tem sempre os agentes do diabo para tentar colocá-la para baixo. E às vezes conseguem. E é assim com qualquer pessoa que dê um vislumbre a mais de uma luz de Deus na vida dela, ela atrai para si algum tipo de zombaria. E o fundo dessa zombaria claramente é satânico. A inspiração dessa zombaria. E como é que você zomba de alguém fraco? Como é que você zomba de alguém fraco em qualquer sentido, moralmente, ou espiritualmente, ou fisicamente? O que é que Jesus veio fazer com o fraco? O que é que ele faz com a cana quebrada? Ele esmaga? O que é que ele faz com o pavio que está apagando? Ele cospe em cima? Falou, não, não é assim. Isso aí é o jogo de outro. O jogo de Jesus é consertar, é levantar, é botar a pessoa para cima. O jogo do diabo é qualquer melhora puxar você para baixo, destacar o que você tem de ruim, de negativo, para poder promover a sua destruição. Então, esse é o poder do desprezo e esse é o fundo do desprezo. O fundo do desprezo é maligno. É maligno. Quem gosta de zombaria é o demônio, é o diabo. Então é importante para nós ter sempre essa consciência de que
Uma pessoa que gosta de zombar, que é afeita à zombaria, é normalmente alguém descrente do bem e alguém que quer que as coisas fiquem como antes, piores. E é sobre isso que eles estão falando aqui, de que o maligno odeia a glória de Deus. O que quer que reflita a glória de Deus, ele fará de tudo, inclusive desestimular ou imobilizar as pessoas por meio da zombaria. E segundo os autores, quase todos os dias, nós estamos falando até agora de um ser abstrato, né, que é o perverso, que atua sobre os filhos de Deus, etc, etc. Mas a gente não pode esquecer aquilo que eles estão aqui para lembrar, que é que quase todos os dias nós também corremos o risco de sermos desprezadores, né? De sermos zombadores. Alguém poderia perguntar como, e agora os autores vão falar sobre 3 faces do desprezo na nossa vida diária, sendo que nós corremos o risco de sermos agentes do desprezo e não agentes do levantar divino, né? Das coisas desse mundo. E eles mencionam aqui 3 faces do desprezo. A primeira delas, talvez seja a mais conhecida e sobre a qual nós falaremos hoje apenas, as 2 outras não, e são, a primeira, fofoca, é um tipo de desprezo. A segunda são atitudes arrogantes ou arrogância. E a última são as acusações. Nós vamos tratar hoje apenas do desprezo na forma de fofoca, de maledicência, de fuxico, do que quer que seja que a gente fale disso aí, do espalhar notícias falsas ou desprezar as pessoas por meio disso. A respeito do desprezo como fofoca, nos dizem os autores: você soube que pegaram fulano tendo um caso? Nós tomamos fôlego, horrorizados, saboreando mais detalhes. Nós amamos saber, espiar os momentos privados, os apertos, a vergonha dos outros. Além disso, gostamos de falar, de secar com precisão minuciosa as falhas e fraquezas da nossa presa, apanhada na teia das nossas palavras. Sentimos a satisfação presunçosa de não sermos iguais a eles. De fato, tornamo-nos seus juízes e jurados, distribuindo sentenças com segurança e impunidade. Nós somos deuses, dirigindo uma conferência no Monte Olimpo. Eles estão cheios de ironia aqui, né? Fofoca e calúnia, uma acusação sem recurso de defesa, que julga sem o devido processo. É o assassinato da alma. Não é de estranhar que Paulo inclua a maledicência na lista dos pecados mais atrozes que Deus odeia, cometidos contra as pessoas e contra ele. Os autores mencionam 2 textos aqui, nós vamos ler, Romanos. Notem bem, fofoca e calúnia é isso, é uma acusação que você faz sem recurso de defesa para a criatura lá, o desgraçado, e você julga sem o devido processo. Você não tem competência nenhuma, você não está acompanhando a investigação, você está pegando de orelhada e jogando para frente, né? E ele cita aqui 2 textos. Primeiro, Romanos 1, 28 a 30, que nos diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, e a lista segue. Essa é aquela lista que começou com os que eram homossexuais, chamados hoje de homossexuais, né? É aquela famosa lista de Romanos 1. E agora, segundo aos Coríntios 12, 20. Temo, pois, que, indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero,
e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Aqui eles estão discernindo que num ambiente desse tem que ter gente falando mal do outro. Nas 2 últimas semanas, qual tem sido o cardápio de fofoca dos brasileiros? Foi uma cantora famosa, né? Pastora famosa e hoje infame, chamada Flor de Lis. Flor de Lis. Ela que crentes e descrentes, né, têm participado do banquete em todos os seus detalhes, né? Milhares de pessoas passando por ela e dando aquela escarradinha, né? Pois podem ter certeza, aqueles que fizeram isso, que Jesus fez uma ameaça para todas as pessoas que não esperam os processos acontecerem, que já se antecipam, que sabem de tudo, que são ágeis para pegar de orelhada e passar para frente, que não usam de misericórdia, que não deixam a lei para quem é da lei. Jesus diz: não julgueis e não sereis julgados, porque com o critério com que medirdes, vos medirão também. Com o metro com que você medir as pessoas, você também será medido. Isso aí é uma certeza que Jesus dá. E toda vez que acontece um caso desse, é para a gente lembrar disso. Sequestraram esse texto, né? E hoje você não pode abrir a boca para falar que você cria polarizações. Mas o texto é muito claro nesse ponto. Você vai ser julgado do mesmo modo como você está julgando os outros. Se essa pessoa é inocente ou culpada, você aguardou o processo ser concluído, e uma vez que ele foi concluído, você tem direito a encher sua boca de cuspe e dar sua cuspidinha virtual? Eu não sei se você sabe, mas você não tem esse direito. Você está se colocando numa posição que pertence hoje àqueles que são representantes legítimos de Deus na terra. São os juízes, são os policiais, os promotores, as pessoas que de fato estão por dentro do caso, do que está acontecendo. E é claro, o coração daquela senhora. E daqui a pouco vai ter outro caso, e mais outro caso, e mais outro caso, e mais outro caso. E o fato é que nós precisamos saber discernir quando nós estamos falando de uma coisa que é verdadeira, quando nós estamos dando um exemplo para lamentar um fato, quando nós estamos notificando alguém sobre uma notícia ruim e quando nós estamos fazendo fofoca, quando nós estamos expressando o nosso desprezo, sendo que muito provavelmente a nossa vez chegará e nós teremos, isso é promessa divina, o mesmo tratamento que nós estamos dando às outras pessoas. Então é necessário fazer esse discernimento aí para a gente não estar preparando a nossa cama, né? Pensando que está preparando a dos outros. Sobre isso, os autores dizem o seguinte, a citação é um pouco longa e eu vou ler pausadamente, com o objetivo natural de atingir meu alvo, né? A fofoca acontece quase toda vez em que falamos de modo negativo sobre outra pessoa. É alfinetar pelas costas. Nunca falaríamos na presença da pessoa o que falamos em sua ausência. O princípio dominante, será que consigo falar isso diretamente para a pessoa e ainda falar outra vez? Esse princípio nos ajuda a diferenciar o que é conversa legítima e oração pelos outros e o que é fofoca difamadora. Você conseguiria falar
olhando para a face da pessoa, como crente, olhar para a cara de qualquer um, você olha e fala qualquer coisa. Mas você conseguiria falar como cristão, ou seja, com verdade e com amor, aquilo que você postou sobre a senhora lá, que está em apuros? Você consegue olhar no rosto dela e dizer em verdade e em amor, porque você não tem autoridade, não tem autorização de Deus para falar só verdade. Tem que falar verdade e amor. Senão vira desaforo. Desaforo qualquer ímpio fala. Você falar como cristão, você consegue olhar no rosto dessa senhora e falar o que você escreveu? Em verdade e em amor? É esse teste que ele está propondo aqui. Podem universalizar, podem aplicar às suas relações mais imediatas, né? E eles continuam dizendo que isso nos ajuda a diferenciar a conversa legítima e a oração, não é, pelos outros, da fofoca difamadora. Eles continuam. A fofoca também se fortalece pela promoção da intimidade perversa. Veja bem, ela não é apenas corrupta em si, mas é corruptora. Então, toda vez que você participa de uma fofoca, seu coração está sendo envenenado, tanto pelo que entra, como também pelo que sai. Especialmente, é claro, pelo que sai, tá certo? Mas as más conversações corrompem os bons costumes. Quando Jesus falou que o que sai do homem é o que o contamina, ele estava num contexto tratando sobre alimentos. Paulo, em outro contexto, dirá que também o que entra em você acaba com a sua vida, tá certo? Então, as más conversações podem te corromper, vindas de fora, como também as coisas que você fala podem te corromper, saídas de dentro. Ok, eles continuam dizendo, a fofoca também se fortalece pela promoção da intimidade perversa. Isso ocorre sempre que temos o, entre aspas, privilégio de ser incluídos no santuário íntimo do contador de histórias. Eles estão sendo cáusticos aqui, né? Ou seja, eu vou contar só para você, né? Você vai entrar no meu santo dos santos da fofocaiada, né? Eu não conto isso para ninguém, eu só conto isso aqui para você. Isso aí também é, é um fortalecedor da fofoca. Fofoqueiros são guardiães dos portais da comunidade, que regulam as reputações e podem conceder graça quando somos acolhidos em suas sombras. Então, em geral, as pessoas querem ser, a gente até brinca isso, né? Faz essa piada, olha, eu quero morrer seu amigo, né? Eu quero ser seu amigo, Deus me livre. Essa pessoa tem uma navalha na boca e o pior é que só corta os outros, não corta ela mesma, né? E a pessoa diz, eu quero morrer seu amigo, significando eu quero sempre estar chegado a você, nunca mostrar minhas costas para você, né? Para você não talhá-la, né? E o texto continua dizendo, o seu modo de falar parece um alimento gostoso. As palavras do maldizente, isso é Provérbios 18:8. As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Então, quando uma pessoa está fofocando, é semelhante a alguém que está engolindo um doce. É uma coisa gostosa, que lhe faz um bem enorme, não é? Pelo menos é assim que eles pensam. Seu poder, no entanto, está em sua capacidade de causar divisões. Provérbios 16:28. O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Ele faz algo que Deus abomina, não é? Que é espalhar contenda entre aqueles que estão unidos. Isso é trabalho de quem, né? Quem é o rei da... O que é que significa diabolos? Diabolos literalmente significa espalhar através, bagunçar. É quando você está lá você tá lá na praia fazendo aquele castelo bonitinho e vem aquele primo chato seu e dá aquele chute no castelo. Está fazendo um castelo de cartas, vem alguém, joga uma bola. Ele bagunça, ele separa. Enquanto Deus promove a união, o diabo promove a separação. Para que é que o diabo veio? Para roubar, para separar o objeto do seu dono. O diabo veio para matar, veio separar a alma do corpo. E o diabo veio para destruir.
Veio para desagregar o que quer que esteja unido. Então nós estamos lidando com um princípio verdadeiramente diabólico. Paulo, escrevendo a Tito, né, ele deixou uma ordem para as senhoras da igreja. Diga, senhoras da igreja, para que não sejam diabólicas. É isso que ele diz literalmente lá em Tito 2. Você vai lá ver no texto em português, para que elas não sejam caluniosas. Porque a calúnia é um ato de diabolização das relações. Eles continuam dizendo: durante o tempo em que falamos sobre outras pessoas, nós realmente ansiamos pela alegria delas e nos entristecemos por suas lutas. Então a pergunta: durante o tempo que você está falando das pessoas, você realmente está ansiando pela alegria delas e se entristecendo por suas lutas, ou simplesmente você está obtendo acesso ao fofoqueiro para escutar e desfrutar da conversa? Aí você vai saber se você está alinhado com o diabo, que o diabo é essa pura inveja, que se alegra com os que choram e choram pelos que se alegram, ou se você está de fato em sintonia com o evangelho. Este é outro princípio importante para identificar o falatório. É se você escuta uma fofoca com alegria ou se você escuta uma fofoca com tristeza. Se a conversa nos leva a orar e a nos comprometer em atividades que visem o seu bem, o bem da pessoa em questão, então nossas palavras provavelmente não constituem a calúnia desdenhosa de uma fofoca. Agora apliquem isso à internet, que é o que está bombando nesses dias. Você já orou por aquela criatura alguma vez? Já orou? Você se sente triste por isso que aconteceu? Tanto pelo nome evangélico que está achincalhado, que está todo sujo aí na lama. Você já se entristeceu por isso? Ah, não, você se diverte com isso? Você tripudia? Então talvez seja por isso que a gente acha tão abstrato quando se fala do ímpio maltratando o justo. Porque eles estão meio que parecidos hoje. E num ponto muito desagradável, que é esse desprezo de fundo demoníaco, de fundo satânico. Aí uma boa coisa para a gente pensar, e nós vamos seguir fazendo isso na próxima quinta, tratando de mais uma face do desprezo. Essa ideia a gente estuda duas, sendo uma delas a jactância e a outra a arrogância. Sobre isso nós falamos na próxima quinta, se o Senhor Deus nos permitir. Vamos orar? Vamos suplicar a Deus para que guarde a sua palavra em nossos corações, para não pecarmos contra Ele. Agradecemos-te, ó Deus, porque Tu tens tido misericórdia de nós e tem nos ensinado a Tua palavra. Ó Deus, suplicamos para que o Senhor nos ajude em nossas dificuldades. Suplicamos, ó Deus, para que o Senhor tenha compaixão dos nossos corações e continue a nos dar direção na vida. Agradecemos por esta programação, por este momento, pela possibilidade de transmiti-la aos nossos amigos e irmãos na fé. E rogamos-te, Senhor, para que Tu faças o que melhor lhe parecer com tudo aquilo que foi feito aqui, Senhor. Ó Deus, suplicamos de modo especial pelo tema tratado hoje, para que o Senhor nos ajude a temer a Tua palavra, a temer as Tuas ameaças e os Teus castigos prometidos àqueles que Te desprezam. Pedimos-te, Senhor, para que reflitamos a Cristo, que não desprezava, que não esmagava aqueles que estavam quebrados e nem apagava aqueles que estavam fumegantes. Ó Senhor, conceda-nos a graça de imitar a Cristo também e de sermos agentes de mudança, de restauração, de ascensão das pessoas,
e não do seu rebaixamento. Conceda-nos, ó Deus, o teu perdão pelas vezes em que fazemos isto, não apenas na internet, mas nas nossas relações mais íntimas com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos amigos, Senhor, com os nossos conhecidos. Dá-nos a graça, Senhor, de considerar o ser humano digno do nosso respeito, não porque ele seja rico, não porque ele seja de uma determinada cor, não porque ele seja de determinado status social, e nem por outra razão menos básica, mas dá-nos a graça de respeitar o ser humano por causa da sua origem primeira, como imagem tua, Senhor. Dá-nos a graça de amar a ti, amando as tuas criaturas, de modo especial aquelas que mais se parecem contigo. Dá-nos a graça, inclusive, de amar aquelas que estão arruinadas, Senhor, pelo pecado. Dá-nos a graça de discernir um belo castelo e um castelo ainda possível de todas essas ruínas que nós vemos nas ações, nas palavras do nosso próximo, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a não atrair os teus castigos desnecessariamente, a não atrair a tua disciplina por erros primários. Tem compaixão de nós, Senhor. Continue a nos limpar, nos falando a tua palavra, e continue a nos guiar do mesmo modo, Senhor. Essa é a nossa oração que fazemos a ti, gratos por tudo. Em nome de Jesus, o teu amado Filho. Amém. Com esta oração, nós encerramos a nossa programação, nosso querido Chimarrão com Bíblia. Nosso próximo encontro será próximo domingo, às 9 horas, a nossa reunião de oração. Tendo passado o mês das missões, nós vamos retornar às nossas reuniões ordinárias de oração. E também, logo a seguir, nós teremos a nossa escola dominical, por volta das 9h30. Se você tem interesse em participar de uma das classes, você deve entrar em contato conosco pelas nossas mídias para obter uma senha de acesso a uma de nossas classes. E também no domingo, tudo isso virtualmente, nós temos o nosso culto. Presencialmente, por enquanto, só 30 pessoas podem se inscrever ao longo da semana. E o nosso culto aqui começa às 16 horas, mas ele será transmitido a partir das 19 horas, a sua gravação, para todos aqueles que possam participar de suas casas. Pedimos aos irmãos para que continuem a orar pela igreja, continuem a orar pelo nosso mundo, pelo nosso próximo, pelos nossos amigos e inimigos, para que Deus nos ajude a sair dessa situação tão difícil na qual estamos. O Senhor Deus nos dê uma boa noite.